se a gente não tiver um processo para resolução de problema, em primeiro momento eu posso até resolver, mas há uma grande chance desse problema retornar se a gente não colocar o processo e não trabalhá-lo de forma correta. Olá, eu sou a Viviane, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal da Farma Contábil, no Descomplica Farma de hoje. A gente vai descomplicar alguns processos de frente de loja. Mas antes, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Para falar sobre esse assunto com a gente, processos de frente de loja, nós convidamos o Adriano Chinetti, que é diretor e consultor da Gestão Farma. A Gestão Farma entende tudo de varejo farmacêutico, indicadores, enfim. Adriano aí é um especialista nesse assunto. Adriano, obrigada por participar do Descomplica com a gente. Oi, Viviane, tudo bem, pessoal? Eu que agradeço mais um convite aí para a gente estar falando um pouquinho de gestão, hoje especificamente em processos de loja, né? Uma palavrinha que vem ganhando força hoje no varejo farmacêutico de alguns anos para cá. Não adianta querer fugir dessa realidade. Processo hoje faz parte da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Então, é importante hoje a gente tentar linkar um pouco com o pessoal, que são processos básicos, processos diferenciados, e tentar dar alguns exemplos aqui para que o pessoal consiga começar a colocar em prática na farmácia para melhorar o desempenho. Então, conta para a gente, Adriano, quais são esses processos básicos que a farmácia tem de frente de loja? Viviane, hoje, se a gente pensar em processos básicos, né, aqueles processos que não estão ligados necessariamente à parte, por exemplo, de gestão comercial, que é o que a gente vai falar hoje, um processo de abertura de loja, um processo de fechamento de caixa, de abertura de caixa, enfim, um processo de entrada de mercadoria, que algumas coisas bem operacionais, que já faz bem a parte da realidade da loja, a gente percebe-se que mesmo que às vezes não está formalizado, o pessoal consegue seguir bem, consegue seguir o processo de forma correta. Só que, paralelo a isso, Viviane, a gente precisa começar a entender que, ao longo dos processos, né, não só os básicos, o que a gente fala, os processos diferenciados, tem duas situações básicas, ou para a gente manter um desempenho legal, né, do serviço que nós estamos prestando, ou da operação que nós estamos fazendo, ou para resolver problema. E não adianta, pessoal, se a gente não tiver um processo para resolução de problema, em primeiro momento eu posso até resolver, mas há uma grande chance desse problema retornar se a gente não colocar o processo e não trabalhá-lo de forma correta. E os processos diferenciados, Adriano, por que eles são diferenciados? E cita para a gente alguns exemplos de processos diferenciados de frente de loja. Viviane, a gente dá a denominação de diferenciado por quê? Normalmente, a farmácia, ou a rede de farmácia, ou o gestor, ele não tem o costume de realizá-los, porque ele parte de alguns indicadores, de uma gestão de números, que até então ele não estava atento, né? Ele até tem a noção do que pode estar ocorrendo dentro da farmácia. Falando num primeiro aqui que a gente colocou para dar como exemplo, né? Que é um processo semanal, ou pode ser mensal, de eliminação de produtos sem giro. Aquele produto lá que está no estoque, já faz 90, 120 dias que a gente não vende, e eu tenho que eliminar esse problema, né? Porque eu corro o risco de estar perdendo esse produto com o vencimento. Então, o pessoal sabe, Viviane, que precisa eliminar esse problema, só que não estabelece um processo correto, né? Um processo desde o início ali para entender qual que é o tamanho do problema, qual que é o processo para a gente resolver esse problema, e lá no final, né, depois que passou determinado período que foi estipulado para o planejamento, medir se teve resultado ou não. Pegando especificamente, né, essa questão de fazer o processo de produto sem giro. Primeiro passo, né, falando muito rapidamente, de forma muito generalizada, né, quando eu identifico lá que eu tenho produto sem giro no estoque, o primeiro passo que eu tenho que entender, né, é separar esses produtos e ver essa carteira, quanto que me custa o valor dele. Então, vamos imaginar que eu peguei, eu tenho lá 20 mil reais de produto sem giro. O primeiro passo, né, é identificar os produtos e o valor. O segundo passo, dentro dessa cesta de produto, que eu corro o risco de perder hoje dentro da farmácia, eu preciso separar o que são produtos que eu posso trabalhar a promoção e são indicáveis, e os produtos que, infelizmente, não tem como eu fazer. Por exemplo, um produto cardiológico, um medicamento para hipertensão, não tem como eu indicar, não tem como trabalhar. Infelizmente, né, corre-se o risco. Mas grande parte do problema a gente pode eliminar separando o que é indicável e o que não é. Terceiro passo, separar, né, esses que são indicáveis e entender que tipo de
preço eu vou trabalhar com ele, se eu vou trabalhar com o mesmo preço, se eu vou dar um desconto diferenciado para o cliente, ou se eu vou pagar uma premiação diferenciada para a minha equipe, né? Quinto passo, depois que eu definir preço e premiação, qual que é a margem que ele vai me deixar? Eu quero trabalhar com uma margem menor, uma margem melhor, uma margem que pelo menos cubra a minha despesa mensal? Sexto passo, depois de ter estipulado tudo isso e um período para eliminar o problema, vamos imaginar que seja um mês, ver qual que foi o resultado. Se lá atrás eu comecei no primeiro dia com 20 mil de produtos sem giro, e eu estou fechando hoje com 10 mil, eu sei que eu resolvi 50% do meu problema. Eu tive uma identificação, coloquei o processo e analisei o resultado. Então, eu tive pelo menos 50% de eficiência. Não adianta eu imaginar que eu tenho lá uma gama de produtos sem giro parado no estoque e não ter um processo correto para eliminar esse problema. E você sempre frisa muito isso, que é essa questão de medir, né, de analisar os resultados, porque não adianta nada a gente implantar um processo e não checar se esse processo que a gente implantou está funcionando ou tá dando o resultado que a gente espera, né, Adriano? Você falou também de um outro processo diferenciado que se chama auditoria de estoque, né? Explica para a gente o que é esse processo. O processo de auditoria de estoque, a gente gosta muito de falar e implantar nos parceiros que a gente tem hoje, que a gente trabalha, Viviane, por 3 situações básicas que eu falo, né? Primeiro, para a gente entender se realmente o processo de entrada de mercadoria está dentro do padrão correto, né? Baixar XML, bipar certinho, a saída também está num padrão correto, que é bipar, e evitar vender por descrição de produto, que acaba tendo erro de descrição, enfim, processos que o pessoal que está dentro da farmácia no balcão sabe. E um terceiro que eu acho muito importante, Viviane, que é evitar erro humano. A gente acaba pegando alguns erros humanos, né, que isso é normal, o ser humano erra, mas também, e infelizmente, né, pegar muitas pessoas agindo de má fé dentro da farmácia. Infelizmente, é uma realidade hoje para quem não tem um controle correto de estoque, né. A gente vê muito dinheiro, muito recurso financeiro hoje escorrendo, né, pelo ralo ali em algumas farmácias. Por quê? Porque não tem um processo básico de auditoria. E quando a gente fala de um processo básico de auditoria, ou todos os processos que a gente fala, não é nada fora do normal, pessoal. São coisas básicas. Só precisa ter algumas ações organizadas, né? Nesse caso... O próprio gestor, Adriano, o próprio gestor pode criar esses processos, ele senta, escreve lá, porque, assim, você chegou a comentar, né? Processo é diferente de checklist. Né? Exatamente. Mas aí eu te pergunto, o gestor, ele mesmo pode desenvolver esses processos? Ele pode desenvolver, Viviane, e pode ser que ao longo do tempo exista reajuste ou melhora no processo. Isso é normal. Se começar a aparecer reajuste no processo, é o melhor cenário. Por quê? Porque eu sei que está sendo colocado em prática. Né? Processo que não existe melhoria ao longo do tempo, ou está sendo muito mal feito, ou não está sendo colocado em prática, entendeu? Então, qualquer gestor pode fazer um processo para continuar com o desempenho de serviço legal ou resolver algum problema. O que ele precisa ter um pouco é o entendimento de como resolver esse problema. Eu tive entendimento, ali colocar, né, padrão a padrão, né, ação a ação, como isso vai ser feito, né? Isso é extremamente importante. E você comentou também, por exemplo, processo para lançamentos das vendas não realizadas. Quer dizer, até para isso, para as vendas que não foram realizadas, tem que ter processo? Viviane, hoje, o que a gente precisa entender dentro de uma farmácia, independente se ela é de pequeno porte, médio porte ou grande porte? Infelizmente, a gente erra muito o ato de vender. E a gente não tem essa noção, por quê? Porque a gente não mede, como você falou, né? A gente gosta muito de medir resultado. E aqui é um processo básico e é extremamente manual. Ele consiste simplesmente, Viviane, em todo cliente que bate no balcão da farmácia, que a gente não conseguiu atender a necessidade dele, anotar o produto e o porquê que a gente não conseguiu atender a necessidade. Então, se a Viviane veio comprar na minha farmácia, pediu um produto, e ela falou, Adriano, eu não vou levar porque no concorrente está muito mais barato, você não faz o mesmo preço? Viviane, não posso fazer. A Viviane não levou o produto, eu tenho por obrigação entender que nós estamos errando ali, tá? Eu preciso entender se é um produto estratégico. Então, qual que é a minha função nesse processo? Simplesmente colocar a data, o produto e o motivo, né? Viviane não levou, concorrência mais barata. Hora que a gente pega isso no final do mês, no final de 15 dias, Viviane, tem lá 20, 30, 40 lançamentos de erros bobos que a gente não se atenta, porque a gente não colocou esse processo em prática.
Mas, Adriano, isso não burocratiza muito o processo de venda? O balconista não pode dizer assim, eu não tenho tempo de ficar anotando isso. Ô, Viviane, aí que está o grande X da questão, né? A gente sempre, até pelo entendimento e pelos anos de farmácia, a gente sabe a correria que é em cada setor de farmácia, né? Em qualquer processo hoje, mesmo que ele seja um processo diferenciado, não existe nenhum processo hoje que a gente possa colocar em prática para resolver problema ou para apurar alguma informação que ele vá atrapalhar o serviço operacional, seja na área de venda, na área de compra ou na área financeira. Não existe. O fato simplesmente de ele anotar para mim, nesse processo específico de perda de venda, que é colocar a data, o produto e o motivo que o cliente não levou, ele vai levar 10 segundos, Viviane. Só não faz se não quiser, tá? Então, e uma coisa importante, né? Todo o processo colocado em prática, a gente vai precisar de um cara aqui em cima que fiscalize, oriente. Fiscalize e oriente. Por quê? O processo em si não adianta se ele não for colocado em prática de forma correta. Se ele não for colocado em prática de forma periódica, consistente, para que a gente consiga ter o resultado. Não adianta eu estabelecer um processo de perdas de venda, eu faço 2 dias, 3 não, 4 dias, uma semana sim, uma semana não. A informação não vai ser coerente, a informação não vai ser confiável, e a gente acaba tomando a decisão errada. E esse acompanhamento, esse processo, né, de lançamento das vendas não vendidas, por exemplo, isso vai gerar um material riquíssimo para que o gestor depois possa tomar decisões sobre o que ele vai fazer, né, com uma determinada categoria de produto, ou um determinado item que está caro demais, enfim, vai embasar ali, né, Adriana, as decisões que ele precisa tomar. Viviane, nesse procedimento básico, eu consigo entender 2 situações muito claras, né? Muito claras que, dentro do que a gente perde venda, a gente vê perder venda hoje dentro da farmácia, tem 2 situações que puxam isso para cima. A precificação e ruptura, tá? Quando eu começo a ter uma lista muito extensa, e eu começo a ver que ou eu estou com maior problema ou em precificar meu produto de forma correta, ou eu estou com um problema na minha compra. A minha compra não está alinhada de acordo com a minha demanda. Estou tendo muita ruptura. Então, a gente consegue até analisar outros setores se a gente colocar esse processo de forma correta em operação. Muito bom, você está gostando dessa conversa com o Adriano, já deixa o seu like, já comenta, já compartilha esse conteúdo, e a gente tem aí um último processo diferenciado para tratar aqui no programa de hoje, que é delivery. Com a pandemia, há 1 ano atrás, Adriano, as farmácias tiveram um boom no processo de venda por telefone, por WhatsApp, e não digo e-commerce, porque o e-commerce ainda é uma realidade muito das grandes redes, sim, mas o pequeno empresário viveu muito isso, né? O número de pedidos via telefone subiu, assim, exorbitantemente, e aí como é que faz? Como é que é o processo para dar conta de atender bem esses pedidos todos? Viviane, aí entra uma questão importante, porque é uma realidade, né? O delivery aumentou, ele tem uma fatia maior hoje no varejo farmacêutico. Quem está sabendo aproveitar, está saindo na frente, está pegando um mercado que até então não tinha. Porém, o cara que não tem processo, a farmácia que não tem processo, nesse serviço novo que ele está prestando, ele aumenta a venda, mas ele arruma um absurdo de problema para ele. Eu vou te dar um exemplo básico, e eu fiz questão de colocar esse processo delivery, por quê? Existe uma coisa tão básica, Viviane, para eu conseguir ter um nível de serviço legal de delivery, é um atendimento rápido e uma entrega rápida. Básico, tá? O atendimento rápido eu tenho, o preço eu tenho, o produto eu tenho, tá? Só que quando vai para separação, tem que ter no mínimo lá as 5, 6 ou 7 informações básicas de preenchimento que nenhum setor de separação pode pegar o produto sem estar preenchido. Não pode. Se eu tenho como um processo, né, um processo básico, eu colocar o nome do cliente, o endereço, o complemento, o fone dele e o balconista ou o vendedor que vendeu, se a hora que vai para a separação, vai para o caixa, não tem essas 5 situações preenchidas, não pode sair da farmácia. Porque qualquer problema na hora de entregar, se eu não tenho o nome do vendedor, qualquer problema, eu vou perder tempo. Eu tenho que achar o vendedor dentro da farmácia. E se a gente pega uma farmácia que tem 20 vendedores, vai ser um caos, vai demorar 20, 30 minutos para conseguir falar com esse cara. Se eu não tenho o telefone do cliente, bati lá, o cliente não está em casa. O que eu faço? Deixo aqui, não deixo, é para entregar. Então, são situações básicas que a gente vê que essas informações, elas não são preenchidas de forma correta, e é o que mais gera retorno de entrega, porque eu não conseguiu entregar para o cliente, ou porque o cliente devolveu, porque demorou a mercadoria. Isso foi apurado, a gente apurou nos clientes que a gente trabalha. O que a gente começou a fechar?
a entrega não sai sem ter as informações básicas preenchidas. O nível de serviço ruim, que eu brinco, né? Serviço ruim que é não conseguir entregar ou rápido, ou a entrega retorna para a farmácia, diminuiu absurdamente. Por quê? Por uma simples situação básica. A entrega não sai da farmácia sem ter as informações necessárias preenchidas. Acabou o problema. E tem muita gente que nesse processo novo de delivery, né, encheu os olhos, vou começar a vender e vou começar a entregar, tá? Mas se não tiver organizado, vai arrumar um baita problema e corre o risco de perder cliente. Por quê? O cliente liga, pede um produto, demora 20, 30, 40, 1h30 para entregar por erro operacional bobo, por não ter um processo, ele vai comprar em outra farmácia. Não tem como, entendeu? E isso já aconteceu comigo, o entregador está na minha porta, mas o entregador não tinha o meu telefone, então a farmácia me ligou e falou, olha, o entregador está na sua porta, e você, enfim, realmente isso que você está falando aí, eu já conversei com especialistas, né, que me disseram que o delivery, ele é um outro negócio dentro do negócio da farmácia, você concorda com isso? Exatamente, eu falo assim, é uma empresa dentro da empresa, né? A gente tem situações de serviço diferenciado, às vezes preço diferenciado. Se a gente quer cobrar pelo serviço, nós temos que apresentar um ótimo serviço. Não adianta eu querer cobrar uns R$ 5 uma taxa de entrega e não conseguir entregar dentro do que a gente planejou ou falou para o cliente, né? É uma outra empresa, Viviane, mesmo porque, né, existe hoje um investimento e um custo diferenciado para você começar a montar um delivery. E se não fizer isso de forma correta, junto com processos, você pode estar arrumando um problema para sua empresa e está achando que está aumentando, tendo uma solução ou aumentando a sua venda. E outra, né? Quando a gente começa a identificar esses problemas básicos, como, por exemplo, não ter todas as informações básicas preenchidas, o que é fundamental? A gente ajusta a equipe. Sabe por quê, Viviane? Quando eu começo a notar quais são os vendedores que não pegam as informações corretas, ou quais são os funcionários que não traz para a separação ou para o caixa a entrega com as informações corretas, eu vou lá, faço uma marquinha nesse cara, no final do mês, eu chego para a Viviane e falo, pô, Viviane, você pegou esse mês 100 entregas, 20 você teve problema. Você está causando problema operacional aqui, está me atrasando o trabalho. Entendeu? Por que eu consigo identificar isso? Porque nós temos processo. Se não tiver processo, não consegue identificar. Pois é, gente, processo. Mas antes de encerrar, eu acho que o Adriano tem que dar uma dica de leitura aqui para gente. Viviane, eu vou apresentar um livro aqui para o pessoal. Apesar dele não ser especificamente para processo, eu já li ele alguns anos atrás, e sempre que eu posso, eu vou lá e faço a leitura novamente. Por quê? O que me chamou muita atenção, e além de ser do Vicente Falcone, que é um dos principais consultores de empresas do Brasil hoje. Super conhecido, né? Super conhecido, uma empresa extremamente aí conceituada, tá? Principalmente para o varejo, para várias empresas. Esse livro, em todo o processo que ele fala, ou de gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão financeira, sempre existe duas palavrinhas ali no final de cada situação importante. Estabeleça processos. Estabeleça processos. Então, se um cara desse aqui, né, que é esse livro aqui, ele está falando, estabeleça processos, a gente tem que pensar, porque como a gente começou lá no início, né, na nossa entrevista, não existe evitar problema, resolver problema ou continuar com bom desempenho sem ter processo. Então, processo hoje é a nossa realidade e essa é uma dica de leitura que eu acho que vale a pena aí quem quer entender um pouquinho mais sobre isso. Anotou a dica do Adriano? Adriano, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer conversar com você. Um abraço, Viane, obrigado pelo convite aí, espero ter contribuído aí, falar um pouquinho sobre o processo, que é importantíssimo, pessoal. Contribuiu demais. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe a entrevista que a gente fez com o Adriano para sua rede de contatos e não vá embora antes de se inscrever aqui no canal da Farma Contábil. Até a próxima entrevista. Te vejo lá. Tchau, tchau.